Gravando aqui mais um vídeo para vocês, falar aqui sobre Esther, né? Esther é um personagem bíblico, uma moça judia em que era órfã e foi criada pelo seu tio Mordecai. Aquela moça, ela tinha tudo para dar errado na vida dela, né? Uma história de uma filha órfã que não tinha mais pai, que foi criada pelo seu tio, mas ali ela toma uma atitude essa que muda a sua história de filha órfã para uma rainha. Antes que eu comente sobre esse vídeo, sobre esta palavra, eu gostaria de baixar mais aqui um pouco essa câmera. Baixar aqui mais um pouco. Que vocês deixassem o like de vocês para que esse canal venha ter crescimentos, para que eu possa estar mantendo o canal com vídeos para vocês. Falando a respeito aqui do testemunho que eu contei, eu já ouvi pessoas virem aqui, porque existe, né, aquelas pessoas que gostam, que se edifica, como teve pessoas aqui que falou que teve a sua história reedificada nesse testemunho, como também tem aquelas pessoas que vêm criticar. Eu não tô aqui para expor minha vida, eu tô aqui para fazer o que o Espírito Santo me direciona. Eu não tô aqui à toa, eu não tô aqui de qualquer forma, eu estou tendo uma vida regada de oração, porque é isso que nós precisamos ter. Uma vida regada na oração, na palavra, para poder não falar de nós mesmos, para poder quando abrir a boca não ser de nós mesmos, mas que sejamos direcionados pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar presente em nossas vidas todos os dias. Talvez com você não seja diferente. Talvez com você a sua história não é das melhores, como a minha história também não é. Mas Deus pode chegar nessa história tua, em que ter sido até hoje tem dado errado, em que até hoje tem lhe causado dores, vergonha, em que seu familiar tem olhado e talvez tem dito: essa aí nasceu sem sorte, essa daí não tem sorte. Esther poderia também ficar apenas chorando, reclamando, dizendo: eu nasci sem sorte, pois sou tão jovem, não tenho meus pais. Esther poderia ter ficado no canto, dizendo que o passado dela ia comprometer toda a vida dela. Mas ela tomou uma atitude. Eu quero falar aqui com vocês nesse vídeo sobre a atitude que Esther teve. Esther, ela não ficou no canto se lamentando. O meu passado me compromete. As pessoas, talvez os homens estejam rindo, até rindo da sua história. Talvez as pessoas olham para você e dizem: coitadinha dela, coitadinho dele. Talvez as pessoas olhem para você e dizem: ela nunca vai conseguir sair desse deserto. Talvez as pessoas olhem para você e falam: ela nunca vai se levantar, vai se erguer. Ela nunca vai ter algo de melhor na vida dela. Mas eu falo para você, existe uma esperança quando você deposita sua confiança no Deus de Esther, que é o mesmo Deus de hoje. Existe uma esperança para você que está caído. Talvez você esteja sem força, talvez você esteja pensando: como eu vou me erguer, como eu vou continuar, como eu vou passar a viver, ter uma vida digna. Mas eu falo nesse vídeo aqui para você, existe uma esperança. Esther, e voltando a falar de Esther, como eu já falei, uma moça órfã,
em que, olhando aos olhos humanos, os olhos de quem estivesse por perto, não existia esperança para aquela moça, mas ela tomou uma atitude. Esther, ela procurou viver o propósito dela, que Deus tinha na vida dela, que era salvar o seu povo, que era libertar o seu povo, que era dar livramento ao seu povo. Esther, ela se levantou, ela teve uma atitude. Talvez Deus esteja esperando de você isso, uma atitude. Que você se levante dessa cama, que você tome uma atitude. Talvez você tenha se jogado, tenha tomado altos antidepressivos, tenha vivido uma vida desfalecida, uma vida que não tem esperança. Mas o Senhor te fala, através da minha boca, através deste vídeo que tem chegado até você. Que você possa tomar uma atitude de bater a poeira, se levantar e dizer: eu vou me erguer. Eu não posso, mas o Senhor, Ele pode. Porque a palavra do Senhor, ela nos orienta isso. Eu não posso, mas a tua palavra me diz que eu posso todas as coisas em ti. Então, Esther, ela teve aquela atitude. E ali, Esther, ela foi selecionada pelo eunuco para estar vivendo um ano ali naquele lugar, né? Para uma preparação, para se apresentar diante do rei. Aqui, lendo um pouco aqui da história de Esther, né? Vasti, ela foi chamada pelo rei para se apresentar na festa, no banquete em que o rei estava promovendo, mas Vasti, ela se recusou. E ali Vasti perde o trono, né? A palavra do Senhor diz que por conta daquela atitude, assim como podemos ter uma atitude boa, às vezes tomamos atitudes que não sejam úteis para os nossos dias. Vasti teve uma atitude que veio causar-lhe a perda do trono. Então ali eu acredito que já era o propósito de Deus na vida de Esther. Esther, uma moça, aqui em Esther 2 diz assim: algum tempo mais tarde, quando a indignação do rei Assuero havia passado, ele se lembrou de Vasti e de tudo que havia ocorrido, inclusive que ela própria havia decretado a respeito dela, o que ele havia decretado a respeito dela e de sua punição, né? O rei, para punir Vasti, ele fez um decreto em que nunca mais ela entraria à presença do rei. Então, Vasti aí perde o seu trono. Então, os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem em todo o reino belas jovens virgens para o rei, e que o rei nomeasse oficiais em todas as províncias, eram 120 províncias, e do reino, com a missão de trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Ali permaneceriam sobre a tutela de Hegai, né? Hegai, oficial responsável pelo harém, a casa das mulheres, onde deveria receber um tratamento completo de beleza, né? Ali elas ficaram um ano em um tratamento de beleza. Se fosse trazer para os dias de hoje, talvez a gente falaria que elas teriam ficado em um local de beleza, né, que cuida da mulher, que me fugiu da mente, me lembre aí, por favor, no momento. E a moça que mais agradasse aos olhos do rei seria conduzida
a posição de rainha e ocuparia o lugar que fora de Vasti, né? Aqui está falando que a moça que agradasse aos olhos do rei ocuparia o lugar de Vasti. Então, assim, Vasti perde o trono por uma atitude e Esté consegue tomar o trono, né? Ser escolhida por conta da atitude que Esté teve de se levantar e ir, né, juntamente com aquele eunuques, para estar na casa das mulheres, passando por todo aquele tratamento dentro de um ano, né, para aqueles cuidados da beleza daquelas mulheres, para que elas pudessem se apresentar ao rei. A moça que fosse agradasse aos olhos do rei seria conduzida à posição de rainha, ocupando o lugar que fora de Vasti. Essa proposta muito agradou ao rei e ele determinou que se colocasse essa ideia em execução. Então, nós vemos aí, né, a história de Esté. Esté, uma moça órfã, judia, estava em terras distantes, vivia na Pérsia, né? Ela tomou conta de duas atitudes que ela teve aí, né? Mais para frente a gente vai ver que ela salvou o seu povo da morte, que ela se levantou, se colocou à disposição de estar entrando, né, na história de Mardoqueu e Amã, para que viesse salvar o seu povo. Foi outra atitude corajosa de Esté. Esté foi uma moça corajosa, uma moça guerreira, que ela toma essa atitude de estar também salvando o seu povo da morte. Ela se levanta, vai até o rei, né? Quando o rei, né? Quando Mardoquai chega até Esté e fala sobre todo o reboliço que estava acontecendo com o povo e tudo que Amã tinha preparado contra o povo judeu. Então, assim, Esté se levanta, se posiciona, manda dizer ao povo judeu que jejuasse por 3 dias, ninguém bebe, ninguém come durante 3 dias, jejuarão, porque eu entrarei à presença do rei. E ela ainda diz mais: se ele estender, para ela, e ela fossem aceita pelo rei naquele momento, se ela entrasse à presença do rei e ela fosse aceita por ele, ela viveria. E ela diz: e se não, morrerei. Mas ela foi corajosa porque ela sabia que só tinha essas duas saídas, ou ser aceita por ele ou morrer. Então, Esté, ela não foi ali de qualquer jeito, ela não foi ali sem a orientação de Deus. Ela primeiramente se preparou e mandou que o povo se preparasse para entrar à presença do rei. Essa é a palavra que Deus tem colocado na minha mente para falar para você. Talvez você esteja falando assim: eu não consigo. Eu não tenho mais força. Eu não tenho mais de onde tirar a minha força. Talvez também você tenha dito: Senhor, eu tenho orado tanto, mas o meu deserto não tem fim. Eu não tenho obtido resposta. E muitas das vezes Deus só está querendo uma atitude sua. Deus muitas vezes só está querendo que você tome uma atitude. Se coloque na posição que Ele quer que você esteja. Que você se levante, se coloque em uma posição
de rainha. Se coloque em uma posição em que o rei venha se agradar de ti. Quem é esse rei? O Senhor. Se coloque em uma posição